Graça e paz seja multiplicada na vida de cada irmão que me ouve neste momento, através desse canal, e sobre a vida de cada membro da Igreja Batista Nacional Nova Aliança. Quero dizer a vocês que a saudade tem sido grande. Esse tempo de quarentena, impossibilidade de estarmos juntos presencialmente para cultuar, adorar o Senhor, realmente é grande. Eu acredito que em breve essas coisas vão passar e nós estaremos juntos novamente na presença de Deus. Quero dizer aos irmãos que temos orado por cada um dos irmãos, por cada ovelha, por cada família que Deus tem confiado a nós para pastorear. Tenho colocado a vida de vocês diante de Deus todos os dias, pedindo para que Deus os dê a graça, os fortaleça, para que a fé de vocês não sejam abaladas, mas sejam cada vez mais firmes, confiantes no Senhor. Quero dizer aos irmãos que através do WhatsApp nós podemos fazer aí o aconselhamento e ajudar em dificuldades neste momento de confinamento, de quarentena. Os irmãos podem, através do WhatsApp, nos contactar, estaremos aí fazendo o aconselhamento cristão. Quero pedir aos irmãos que compartilhem esse vídeo, assistam e compartilhem nos grupos da igreja, também entre os irmãos, aqueles que às vezes não fazem parte de nenhum grupo da igreja. Eu peço aos irmãos que por favor compartilhem, e para que possamos atingir o maior número de pessoas possíveis, e para que a mensagem seja força e encontre assim os irmãos um conforto através dessa palavra. Quero dizer aos irmãos também que nós temos feito os nossos cultos online. Já tivemos no primeiro culto um problema em relação aí, ao YouTube, conseguimos fazer somente pelo Facebook. Domingo agora aqui em Barra Mansa, com muita chuva, tivemos o primeiro momento uma queda de energia, depois a queda do fornecimento aí do sinal da internet, enfim, não conseguimos concluir o nosso culto online, mas domingo que vem agora, se Deus assim permitir, estaremos fazendo e transmitindo o nosso culto online às 19 horas. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que está em Hebreus, no capítulo 12, no verso de número 2, e em especial a parte A desse versículo, que diz assim, na tradução NVI: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. A parte A, então, desse versículo diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Esse é um momento desafiador para aprendermos acerca da fé, para aprendermos a ter confiança, para aprendermos a ter fé em Jesus Cristo. E a humildade é um tempo de crise, reconhecemos a nossa inteira e total dependência de Deus. Precisamos ser humildes em reconhecer essa nossa dependência, essa nossa necessidade de Deus. Eu quero te convidar, querido, para que você coloque Cristo Jesus no centro da tua vida. Eu quero te convidar a ser humilde neste momento, em reconhecimento da sua fragilidade e, de fato, crescer na sua fé e na sua confiança em Deus. Olhando para Jesus, nos jogos gregos, aqueles que corriam deviam manter os seus olhos fitos e fixos na marca do prêmio, na chegada. Eles devem manter o alvo sempre em vista, eles deveriam manter o alvo sempre ao alcance, linha de chegada. Assim também é para cada um de nós, os cristãos, nos dias de hoje, em especial nesse tempo em que estamos atravessando
de crise mundial pela pandemia do Covid-19. A exortação desse texto nos implica que os cristãos devem depositar toda a sua esperança e confiança em Cristo como seu único e suficiente Senhor, Salvador e ajudador nessa corrida da fé. E o texto continua dizendo, ele é o autor e o consumador da fé. Querido, Jesus é o primeiro e o último exemplo maior de fé em momentos que viveu sobre esta terra, deixando assim para nós um exemplo. Em tudo o Senhor Jesus confiava na sua dependência ao Pai, em todos os momentos, naquele momento no jardim do Getsêmani, já chegando no final do seu ministério, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito a minha vontade, mas sim a tua. Jesus, ele confiava que a vontade do Pai ela é boa, perfeita. Ele confiava no Senhor, no Pai. Então, nós devemos ter em Jesus esse exemplo, esse autor e consumador da nossa fé. Acima de todos está o grande Rei, Senhor Jesus, nosso Senhor. Embora algumas dúvidas, queridos, possa entrar em nosso coração e prevalecer sobre a capacidade de governo nos ajudar, de outras pessoas nos ajudar a contemplar as nossas provações, não há dúvida sobre isso em relação a Cristo. Ele de fato nos vê, Ele sabe o momento difícil que estamos vivendo, Ele entende a nossa necessidade, Ele intercede eternamente em nosso nome para que possamos realmente ganhar o prêmio da corrida da fé. Então, em Jesus, querido, você pode confiar. Em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, você pode confiar. E através dessa mensagem, eu te exorto, querido, nesse momento de crise, a manter os teus olhos fixos, firmemente em Cristo Jesus. Ainda que possa haver dúvidas no teu coração quanto à ajuda da parte de qualquer outro ser humano, que essas mesmas dúvidas não venham a prevalecer em relação a Jesus Cristo. Ele é o sumo pastor, Ele é o bom pastor, Ele é o nosso ajudador. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso implica que Ele está com a igreja neste momento, isso implica que Ele está contigo, meu irmão, minha irmã, Igreja Batista Nacional Nova Aliança, aqui em Barra Mansa, Ele está com você. E eu quero aqui, como devemos olhar para Jesus, eu quero falar nesse segundo ponto aqui, como que você deve olhar para Jesus, como devemos olhar para Jesus. E em primeiro momento eu quero dizer, querido, que da mesma forma que aquele cego Bartimeu, ele olhou aquele homem que era cego. Como assim, pastor? Ele não era cego sim, mas ele olhou com os olhos da fé. Eu creio que em tempo de crise, querido, a fé deve ser exercida. É por isso que o escritor de Hebreus diz, olhando firmemente para o Senhor, olhando cada vez mais firme para Jesus, e nós só podemos olhar para Jesus pela fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E Bartimeu aqui, com os olhos da fé, ele olhou, sem fé é impossível agradar a Deus. Marcos capítulo 10, no verso 46 a 47, diz assim, Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. O verso 47 diz, assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus,
Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como devo olhar para Jesus? Como aquele cego Bartimeu olhou, através dos olhos da fé, sabendo que o autor e o consumador da nossa fé, ele está conosco, ele nos ouve, ele nos entende e ele intercede por nós. Naquele momento, Jesus parou, ouviu aquele clamor e atendeu a vida de Bartimeu, operando um grande milagre na vida dele. Querido, em momentos de crise, é um momento desafiador para que possamos crescer na fé. Para que você possa crescer na fé, você precisa olhar para Jesus, o teu Salvador, o autor e o consumador da tua fé. Exemplo de Bartimeu, que olhou com os olhos da fé e conseguiu assim o seu milagre. Eu espero que através dessa palavra a tua fé seja despertada. Eu espero que através dessa palavra você cresça na sua fé em relação a Jesus Cristo, a sua confiança em Jesus seja acrescentada através dessa palavra. Então, como devo olhar para Jesus da mesma forma que Bartimeu olhou, também como devo olhar para Jesus da mesma forma que aquela mulher do fluxo de sangue. Está registrado, em Marcos capítulo 5, verso 24 a 29. Aquela mulher, ela disse: olha, se tão somente eu tocar, eu serei curado. Diz assim a palavra de Deus em Marcos capítulo 5, 24 a 29. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, e apertando-o de todos os lados. Ele já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos, ela já tinha sofrido demasiado sobre os cuidados de vários médicos e gastara tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar as suas vestes, ficarei curada. E naquele instante se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. Se tão somente eu tocar em Cristo. Neste momento, meu querido, em que o mundo sofre a crise da pandemia, essa doença que já ceifou algumas vidas sobre esta terra, e segundo alguns especialistas, ainda poderá promover a morte de muitos. Eu quero dizer para você, querido, que nós temos um Deus que está com a igreja. Eu quero dizer para você que Jesus opera milagre. Eu quero dizer para você que Jesus nos guarda. Como eu devo olhar para Jesus com o mesmo olhar dessa mulher que tinha esse fluxo de sangue, essa hemorragia. Ela procurou se aproximar de Jesus e tocar pela fé. Ela viu em Jesus um milagre. Deixa eu falar para você, querido, há milagre da parte de Deus em Cristo Jesus para a tua vida. Igreja Batista Nacional Nova Aliança, rebanho do Senhor, e a cada um de vocês que me ouvem. Olha, Deus opera milagre, Ele é poderoso para curar. Ainda que venhamos ser atingidos por esse vírus, ainda que tenhamos que passar por esse vale da sombra da morte, creia que o Senhor está contigo, querido. Creia que o Senhor está com a igreja, e Ele é poderoso para operar o milagre da cura, da saúde na vida de cada um. Como devo olhar para Jesus? Da mesma forma que o centurião olhou e disse: se apenas disser uma palavra. Meu querido irmão, igreja do Senhor, esse homem deixa um exemplo da forma como devo e devemos olhar para Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 8, versos 5 a 10.
E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Esse centurião olhou para Jesus e disse: Senhor, basta apenas uma palavra. Eu quero dizer para você, querido, neste momento, para você, irmão, rebanho do Senhor, para você, servo de Deus, para você que me ouve através dessa mensagem, basta uma palavra de Deus para que toda essa pandemia ela venha retroceder. Basta uma palavra da parte de Deus, o soberano, o eterno, para que o milagre possa acontecer. Então eu digo a você como que você deve olhar para Jesus. Olhe com ele com o mesmo olhar que esse centurião viu, com o mesmo olhar que esse centurião olhou, com os olhos da fé. Jesus elogiou esse homem e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Eu espero que neste momento, querido, de crise, você possa crescer na tua fé, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa ver em você, que Jesus possa te elogiar, que Jesus possa olhar do alto céus nesse momento sobre a igreja dele nessa terra e dizer: olha, eu tenho encontrado homens como esse centurião, homens que têm demonstrado fé. Em tempo de crise, devemos olhar para Jesus como Bartimeu olhou, com os olhos da fé, crendo e clamando por misericórdia. Devemos olhar como essa mulher que tinha o fluxo de sangue, que se tão somente pela fé ela tocasse em Cristo, o milagre aconteceria. Devemos olhar para Jesus como esse centurião, com a mesma fé. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Basta uma palavra do Senhor e nós seremos guardados desse mal. Basta uma palavra do Senhor e nós passaremos por este momento crescendo em confiança, em esperança, em certeza da proteção do nosso Deus. E se tivermos que andar pelo vale da sombra da morte, sabemos que o Senhor está conosco, Ele não nos desampara. O Senhor diz na sua palavra: nunca vos deixarei, nem desampararei. Aleluias! Como devemos olhar para Jesus, como você deve olhar para Jesus, da mesma forma que Simeão olhou, vendo a sua salvação em Cristo. Olha o que diz a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, verso 28 a 32. Simeão o tomou em seus braços e louvou a Deus, exclamando, verso 29, ó soberano, como prometeste, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, o qual preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão, ao olhar para aquela criança, ao olhar para Jesus ali no templo, ao tomar em seus braços, ele disse: pode me despedir em paz, porque já tenho visto a salvação do Senhor. Querido, como que você deve olhar para Jesus, autor e consumador da tua fé? Você deve olhar
como aquele, e somente Ele pode lhe dar a salvação em tempos de crise, em tempos onde o mundo se agita. Devemos olhar para Jesus como a fonte da nossa salvação, a fonte da salvação para a nossa alma. A palavra do Senhor diz que Jesus veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como eu devo olhar para Jesus? Devo olhar com os olhos da fé e ter a confiança que nele eu tenho a minha salvação. Você tem olhado para Jesus como teu Salvador? Você tem olhado para Jesus como o autor e o consumador da tua fé para a tua salvação? Você tem olhado para Jesus como aquele que morreu na cruz para perdoar os teus pecados? Esse é um momento, querido, de podermos refletir. Esse é o momento de podermos avaliar a nossa confiança e a nossa fé em Deus. Esse é um momento desafiador para a igreja. Esse é um momento desafiador para cada cristão, para que possamos aprender a aumentar a nossa confiança em Deus, para exercitarmos a nossa fé, para reconhecermos humildemente a nossa dependência e a nossa necessidade de Deus. Assim, podemos olhar para Jesus, tendo sempre os nossos olhos fixos nele, tendo a nossa confiança de que Ele é aquele que nos ouve, que nos ampara, aquele que intercede por nós à direita do Pai. Da mesma forma como Simeão viu, ele olhou para Cristo e viu a sua salvação. Queridos, antes de Jesus não há outro. Em Apocalipse capítulo 1, no verso de número 8, assim diz a palavra do Senhor para nós, através dessa palavra: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus é o autor e o consumador da sua fé. Jesus está dizendo aqui: eu sou o Alfa e o Ômega, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Fazendo ainda uma comparação com Apocalipse capítulo 22, no verso de número 13, diz assim a palavra do Senhor: eu sou o Alfa, disse Jesus, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. É assim que devemos olhar para Jesus, o primeiro e o último, o Alfa, o Ômega, o que é, o que era e o que está por vir, o princípio e o fim. Hebreus então nos diz desta forma: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Espero, querido, que esta palavra alcance o teu coração. Espero que esta palavra lhe abençoe e que você possa crescer na sua fé, na sua confiança e humildemente reconhecer a tua necessidade de Deus. E eu te desafio a colocar Jesus no centro da tua vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, rebanho do Senhor, que congrega aqui na Igreja Batista Nacional Nova Aliança,
e sobre todos os servos e servas do Senhor espalhado por esta terra. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.